dia. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos para o estudo da lição da Escola Sabatina através desse projeto ES 3.0. Que bom, mais uma vez, e temos um tema impressionante nesse trimestre que estamos usando, que estamos estudando o livro de Hebreus. É um livro interessante porque vem trazendo a figura do ministério de Jesus Cristo, o que ele veio até essa terra. Essa semana tem um tema interessante, ele vem falando sobre Jesus, nosso irmão fiel. Como assim? Interessante que quando o texto que a gente tem, que está escrito em Hebreus 2,14, ele vem falando o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse texto ele vem mostrando assim, a figura de como Jesus veio viver como humano aqui na Terra. Interessante, quando a gente vê o capítulo 1, ali de Hebreus, ele vem mostrando assim um Jesus superior aos anjos. O livro de Hebreus ele vem tratando a gente de Jesus como filho de Deus. É um Deus superior, é um Deus divino, um Deus que é Senhor, é Criador, sustentador, soberano. Aí quando a gente pula para Hebreus 2, ele vem mostrando uma figura agora de um Jesus diferente. Ele é um nosso sumo sacerdote humano, portanto ele é misericordioso e fiel. Em resumo, sua descrição como irmão fiel e misericordioso, retratado toda a descrição do Filho como manifestação suprema de Deus Criador eterno. Interessante que agora no capítulo 2, o livro de Hebreus refere-se a Jesus como assim, como se fosse assim, tipo humano. Jesus sempre nos chamando de irmãos, então equiparando assim a humanidade. Então Jesus se incorpora à humanidade e ele diz que a princípio, assim, nesse contexto, Jesus ele fica inferior aos anjos, porque ele é igual a humanos. São humanos como nós. Mas Jesus, ele assumiu a forma humana, só que sem pecado. Porque ele assumiu a morte, o sofrimento, tudo que nós, como humanos, merecíamos. Para que nós, que merecíamos isso, através da morte dele, através do sangue expiatório dele, nós pudéssemos nos religar a Deus. Por isso, agora ele é chamado de Filho do Homem, porque agora ele se tornou irmãos de nós humanos. Ele se tornou um de nós, como o texto bíblico. Assim como o profeta Isaías já dizia, Jesus veio estar conosco. Ele é o Emmanuel, veio viver conosco. Então ele é um irmão como nós. Jesus é nosso irmão fiel. Ele passou a viver uma vida como nós, só que sem pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos, através do seu sangue, religar a Deus. Que Deus nos abençoe a entendimento dessa lição dessa semana, para entender que temos um irmão sem pecado, um irmão que veio viver como para mim, ao meu lado, um irmão que veio sofrer no meu lugar, para que eu pudesse ter a vida que ele merecia. Ele se assumiu a morte no meu lugar. Que Deus nos abençoe a aceitar esse sacrifício salvador de Cristo Jesus, nosso irmão fiel. Que Deus te abençoe, a você e a mim. Isso é o meu desejo e a minha oração.